para terminar, Sr. Deputado. A proposta de lei foi aprovada. Vamos ver. Existe um consenso largado sobre isso. Faz favor. As consequências do espaço desta nossa Assembleia, chamada Passos Perdidos. Seja toda a gente bem-vinda ao Passos Perdidos, uma visita aos corredores do poder, onde se escrutina o trabalho dos representantes. O Passos Perdidos é um programa do FUMAS, em parceria com o portal Hemiciclo, um espaço que visa aproximar os cidadãos da democracia e de uma das suas mais importantes instituições, a Assembleia da República, onde estamos agora. Todos os meses atravessamos a sala dos Passos Perdidos, que é o corredor mais visto do Parlamento, onde se cruzam políticos, assessores e jornalistas, para questionar as decisões de deputados e deputadas. Hoje o nosso convidado é José Soeiro, sociólogo, 34 anos, deputado do Bloco de Esquerda, sempre eleito pelo Círculo do Porto. Estreou-se no Parlamento em 2007, em dezembro, quando entrou, sendo um dos parlamentares mais jovens de sempre aqui na Assembleia da República. Fez um interregno durante o governo PSD-CDS e regressou em 2015. É doutorado em Sociologia do Trabalho pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e já escreveu vários livros sobre precariedade, austeridade e direitos dos trabalhadores, nomeadamente A Falácia do Empreendedorismo, lançado em 2006 pela Bertrand. É também animador de oficinas de expressão e de teatro do oprimido e, no Porto, lidera a Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda. Candidatou-se à Câmara da Invicta em 2013 e obteve 3,6% dos votos, não conseguindo ser eleito como vereador. Na atual legislatura, coordena os deputados do Bloco na Comissão de Trabalho e Segurança Social aqui na Assembleia da República. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos começar por falar do regime contributivo dos trabalhadores independentes, dos recibos verdes. No dia 3 de fevereiro de 2011, nos últimos meses do segundo governo de Sócrates, discutiam-se aqui no Parlamento alterações ao Código Contributivo da altura, que definia novas regras das contribuições para a Segurança Social feitas pelos trabalhadores independentes e pelas entidades que contratam esses trabalhadores. E ele tinha acabado de entrar em vigor. Vinha a ser discutido desde 2009, mas entrou em vigor em 2011. Por proposta do CDS-PP, discutia-se um projeto de resolução com alterações a esse código. E no Bloco também foi apresentada uma recomendação. Nesse debate, em resposta a Pedro Mota Soares, que era deputado do CDS-PP e mais tarde foi Ministro da Solidariedade, Trabalho e Segurança Social nos governos de Passos Coelho, tu disseste estas palavras que gostávamos que ouvisses. E os recibos verdes, Sr. Deputado, são um crime estimulado pelo Código de Trabalho, em que o CDS tem responsabilidades, porque sabemos que o Código Bagão Félix foi apenas um preâmbulo de Vieira da Silva. E mais à frente acrescentavas, não estamos condenados à precariedade FMI de Bagão Félix ou de Vieira da Silva. O Vieira da Silva da precariedade FMI, com quem tu negociaste o Decreto-Lei número 2 de 2018, que alterou o regime contributivo dos trabalhadores independentes, mudou assim tanto? Ou foi o Bloco que mudou? Não foi o Vieira da Silva, nem o Bloco de Esquerda, foi a relação de forças que mudou. Ou seja, o Vieira da Silva foi ministro de um governo do Partido Socialista em maioria absoluta, que fez um código de trabalho muito à direita, aliás, muito criticado até por deputados do Partido Socialista que votaram contra esse código de trabalho do Vieira da Silva. Em 2009 é feito pelo Partido Socialista em maioria absoluta um código de trabalho que, na verdade, mantém no essencial aquilo que tinha sido feito em 2003 pelo Bagão Félix, em aspectos muito importantes da regulação do trabalho, e alguns desses aspectos foram justamente medidas que partiam do pressuposto de que a precarização é uma forma de melhorar as condições da economia. E que é um pressuposto muito de direita, né? A ideia de que nós, para respondermos aos problemas do emprego, se flexibilizarmos o mercado de trabalho, utilizando os termos que procuram fugir à conceptualização da precariedade, mas se nós flexibilizarmos o mercado de trabalho, nós teremos uma vantagem competitiva em termos internacionais que é feita por via do custo do trabalho. Atualmente, o paradigma que é a base de entendimento para a solução política que existiu é diferente desse ponto de vista, ou seja, a ideia de que... Mas o ministro é o mesmo. As ideias sobre o que há de ser a regulação do trabalho e a sociedade de Vieira da Silva, bom,
de alguma forma vão ter mudado ou não? Eu penso que não. Para que vocês pudessem Eu penso ter que não. conseguido negociar com ele? Eu penso que não, simplesmente o Vieira da Silva, ministro de 2009, podia governar com as suas ideias, apenas. O Vieira da Silva, ministro de 2015 a 2018, não pode, as suas ideias não têm maioria no Parlamento e, portanto, ele tem que negociar as suas ideias com outros partidos. E o que temos visto é que o ministro Vieira da Silva, quer dizer, o governo, mas na área laboral, o Partido Socialista fez negociações e progressos muito importantes negociados à esquerda e fez também agora, recentemente, na proposta de alteração ao Código de Trabalho, fez também uma negociação com as confederações patronais e com o apoio à abstenção, mas em todo caso a validação da direita, para manter alguns aspectos fundamentais da legislação laboral da Troika e para fazer algumas alterações que são até regressivas. E, portanto, se me perguntares o que é a essência... Mas então aí a regulação de forças, que aparentemente a esquerda e o bloco geringonça que pressiona o PS, valeu pouco. Não, aí houve uma opção do Partido Socialista de falhar à maioria à esquerda que existe na Assembleia da República e de procurar uma aliança ou uma convergência com a direita para manter na legislação laboral alguns dos aspectos que já tinham sido introduzidos em 2012. Na verdade, nesse aspecto isso não surpreende muito, tendo em conta o que é o historial do Partido Socialista relativamente à legislação laboral. Mas também é verdade que nesta legislatura se deram passos importantes, quer do ponto de vista da recuperação de rendimentos, quer do ponto de vista do combate à precariedade, que jamais teriam sido dados se o Partido Socialista tivesse maioria. E nós conhecemos, nós sabemos o que é o Partido Socialista em maioria e sabemos o que é até as mesmas pessoas, os mesmos ministros, o que é estarem condicionados num governo minoritário, estarem condicionados a uma negociação ou estarem a aplicar o seu programa. O Partido Socialista não tinha no seu programa um compromisso de aumento do valor do salário mínimo. O Partido Socialista não tinha no seu programa um compromisso para a regularização de precários do Estado, um PREV-PAP, o que veio a ser o PREV-PAP. Já lá vamos ao PREV-PAP, mas tinha, por exemplo, no seu programa de governo, em 2015, a intenção de fazer mudanças no regime contributivo. Exatamente. Ela estava no programa de governo Estava percebes porque é que estava? Porque foi fruto das negociações, quer com o Bloco, quer com o PCP, não é? Mas porque é que demorou tanto tempo entre o momento em que isto aparece no programa de governo em 2015 e o momento em que o Decreto-Lei número 2 de 2018 é aprovado, que é no início deste ano? Porque é que passou tanto tempo para que se pudesse dar este passo? Tem que ver com essa suposta correlação de forças? Foi difícil convencer o ministro ao lado do PSD a chegar a este novo Código Contributivo? Foi uma negociação muito longa e muito difícil, por razões pela discussão política que ela implica, mas também porque esta é uma matéria de uma enorme complexidade técnica também, e em que as alterações têm que ser muito bem pensadas e têm que ser muito bem estudadas. E, portanto, há uma parte dessa demora que resulta da necessidade que nós tivemos de, em função de cada proposta e de cada pequena alteração, fazermos simulações de quais seriam os seus efeitos, de percebermos quantas pessoas é que abrangia, e isto é um tipo de trabalho fino que só pode ser feito com os dados que a administração tem. Neste caso que a Segurança Social tem, com acesso a dados que não são sequer do domínio público. E até é questionável se deveriam ou não ser. Eu penso que deveriam ser, salvaguardando evidentemente as questões da proteção de dados. O Bloco nunca poderia ter feito essas propostas se não tivesse o acordo parlamentar que tem com o Governo? Não, em termos de acesso a dados. Um partido não tem o acesso aos dados que permitam fazer solidamente e em detalhe o regime que nós fizemos. Isso só foi possível porque nós tínhamos uma equipa com muita experiência e muito conhecimento do nosso lado, nomeadamente uma das pessoas que fazia parte dessa equipa era o Tiago Gilot, que é sem dúvida um dos maiores especialistas sobre... E que nós já entrevistámos no Fumaça.
Mas outra pessoa que nos ajudou muito, a Rosa Coelho Fernandes, que nós convidamos também para estar na fase inicial dessa negociação, que é uma pessoa que foi diretora informática do Instituto de Segurança Social e que tinha uma posição própria e muito, que já vinha sendo trabalhada concebida por ela há muitos anos, sobre o que é que seria um regime de contribuições justo. Portanto, nós precisávamos ter pessoas que, pelo seu contacto com a realidade, pelo seu conhecimento, pelo seu contacto com os trabalhadores a recibo verde, soubessem exatamente todos os meandros do sistema e o que é a vivência para um trabalhador desses pormenores, e precisávamos ter também, do outro lado, e aí realmente só, digamos assim, o governo é que tinha acesso a isso, precisávamos ter uma capacidade do ponto de vista do acesso aos dados para nós podermos testar as várias soluções. E, portanto, isto é uma matéria bastante que foi complexa, e a negociação foi tecnicamente exigente, e isso levou o seu tempo. Isto explica uma parte do tempo que levou. Foram muitas horas de reunião. A outra parte explica-se pelo facto de haver muitas matérias e do nosso ponto de vista, a certa altura, o governo não ter dado a esta a prioridade que nós achávamos que ela devia ter. E por isso é que houve até um momento em que nós, enfim, mesmo publicamente, exprimimos essa crítica de que estava a haver um atraso no cumprimento do compromisso que tinha ficado inscrito no Orçamento de Estado de 2016, se não estou em erro, e que nós não podíamos atrasar mais a saída de um novo regime de contribuições. E, portanto, e para nós isso era uma prioridade. E depois há a parte da negociação política. A proposta que ficou não é exatamente a proposta de partida do Bloco de Esquerda e também está bastante longe do que era a proposta de partida inicial do governo. É um mal menor para os dois, é isso? Não é um mal, é um ponto de encontro entre duas propostas que eram diferentes, sendo que tínhamos, evidentemente, algumas preocupações genéricas comuns. E as preocupações genéricas comuns foram aquelas que foram impostas pelo movimento social dos trabalhadores independentes, que foram impostas na sociedade pela existência dessa força social que se foi afirmando quando, a partir dos anos 2000, começou a haver organizações de trabalhadores a recibos verdes, e que era basicamente dizer três coisas. Primeiro, não faz sentido haver descontos que estejam tão deslocados. Se calhar já lá vamos, nós vamos detalhar. Ok. Não, mas é só para perceber que havia bases comuns de preocupação que eu acho que resultava disso. Tinha a ver com essa discrepância, tinha a ver com a proteção social, tinha a ver com o próprio sistema ser mais compreensível para os trabalhadores. Depois, do ponto de vista das soluções concretas que pudessem responder a isto, havia realmente soluções bastante diferentes. Eu diria que a posição do governo do Partido Socialista era, digamos assim, de não mexer muito, de fazer pequenos ajustes ao regime que existia, e a nossa posição era de construir de base um novo regime. Creio que o ponto de encontro que ficou é suficientemente satisfatório para nós o termos subscrito e também foi suficientemente satisfatório para o governo também o ter, ou seja, foi esse ponto de encontro que resultou dessa negociação, desse trabalho, dessa negociação. Sim. Voltamos atrás ao mesmo debate no dia 3 de fevereiro de 2011 para recordar um outro depoimento. Num pedido de esclarecimento à mesa, a deputada Mariana Aiveca, à data tua colega de bancada, respondia também à data deputado do PS, Miguel Laranjeiro, que defendia os méritos daquele novo Código Contributivo, o Código Contributivo do governo de Sócrates. E ela dizia: quero ler-lhe um testemunho muito recente que nos chegou de uma trabalhadora ao falso recibo verde, que nos diz: uma grande editora da nossa praça acaba de me enviar um e-mail a anunciar que passará a deduzir 5% de todos os rendimentos que eu oferir junto dela para benefício da minha proteção social. Estava na cara, dizia a Mariana Aiveca, senhor deputado, que quando o governo do Partido Socialista optou por dizer e por legislar que as entidades contratantes teriam de pagar 5%, não era para desmoralizar a questão dos recibos verdes. E nós dissemos na altura e reafirmamos hoje. Isto legaliza os recibos verdes e penaliza ainda mais estes trabalhadores, porque são eles que vão pagar os tais 5%, como bem se vê pelos relatos que estamos a receber de imensos trabalhadores a falsos recibos verdes. Com este novo regime contributivo, o tal Decreto-Lei 2 de 2018, quem contrata trabalhadores independentes e lhes paga mais de 50% do total dos rendimentos passa a ser considerado uma entidade contratante e tem de pagar 10% nas situações em que a dependência económica dessa pessoa é superior a 80% e 7% nas restantes situações. Porquê que para o Bloco em 2011 uma taxa de 5% legalizava e penalizava os trabalhadores dos falsos recibos verdes e em 2018 uma taxa que varia entre 7 e 10 os ajuda?
pelas razões que eu não pude comentar há bocado sobre o falso recibo verde ser um crime. É que é assim, a maior parte, ou uma parte significativa dos recibos verdes são falsos, ou seja, a existência do recibo verde é uma transgressão à lei, é um desrespeito pela lei e é uma forma de dissimular uma verdadeira relação de trabalho que devia ser enquadrada com um contrato de trabalho. E por isso é que o que dizia e continuo a dizer é um crime, os falsos recibos verdes são um crime laboral. Claro que nós associamos a palavra crime, se formos rigorosos do ponto de vista jurídico, iríamos para o Código Penal, etc. Não é o caso, mas é, digamos assim, uma violação da legislação laboral e, sobretudo, é uma ofensa para os trabalhadores. Se os trabalhadores têm um horário de trabalho que não é determinado por eles, se os trabalhadores não trabalham em casa e com recurso aos seus meios, mas trabalham com os meios da empresa, se os trabalhadores recebem ordens, instruções sobre o trabalho que fazem, se os trabalhadores... Tudo isto são condições de laboralidade. Ou seja, o que a lei diz é que há um conjunto de condições de laboralidade que, se existirem, configuram uma relação de trabalho subordinado. E uma relação de trabalho subordinado tem que ser enquadrada por um contrato de trabalho, não por uma prestação de serviços. A prestação de serviços só deve acontecer quando eu trabalho com os meus meios e não com os meios da empresa, com o meu computador, com a minha... o que seja, qual for o meio de trabalho. Quando eu trabalho num lugar que sou eu que determino e que não é determinado por outrem. E quando eu não recebo ordens sobre o tipo de trabalho, não estou sujeito a uma subordinação hierárquica. Ou seja, eu não recebo instruções sobre o trabalho. Eu só me comprometo a entregar o resultado desse trabalho. Vendes um serviço, não é? Encomendam-me uma cadeira. Eu produzo a cadeira onde quiser, eu tenho que entregar a cadeira. Ou encomendam-me uma tradução que eu faço em casa, no horário que eu quiser, posso fazer tudo numa semana e não dormir, ou fazer ao longo do mês. Eu só sei que eu tenho que entregar o produto daquele trabalho. A partir do momento em que eu tenho que, de alguma forma, cumprir um horário que não sou eu que determino, ou trabalhar com instrumentos que não são meus, ou num lugar que não sou eu que escolho, eu estou numa relação de subordinação jurídica e hierárquica e eu tenho que ter um contrato de trabalho. E isso é totalmente verdade. O que era essa taxa de 5%? Essa taxa de 5% era uma forma de procurar encontrar, era transformar uma contribuição para a segurança social numa espécie de critério de laboralidade. Era dizer assim, um dos critérios de laboralidade, um dos indícios de laboralidade, de saber se a pessoa será ou não um falso recibo verde, é saber se ela tem dependência económica. Era a ideia de, se eu só tenho um empregador, é muito provável, isso não configura necessariamente uma relação de trabalho subordinado, mas é muito provável que se eu só tenho um empregador, talvez eu seja um falso recibo verde. Se calhar devia ter um contrato de trabalho. E se calhar devia ter um contrato de trabalho. E o que nós dizíamos na altura e dizemos agora é que quando há um indício de laboralidade, e se quisermos dizer que a dependência económica é um indício de laboralidade, se há um indício de laboralidade, se se acha que está ali um falso recibo verde, não é taxando que se resolve a situação, é convertendo aquela situação num verdadeiro contrato de trabalho. Sim, mas é exatamente a mesma coisa. Mas espera aí, nessa altura, essa medida foi apresentada como uma forma de desincentivar o recurso aos falsos recibos verdes. E isso, obviamente, não é nenhuma forma de desincentivar o recurso aos falsos recibos verdes, porque pagar 5% é sempre mais compensador do que pagar 24,75%, que é o que as entidades empregadoras têm que pagar. E, portanto, as razões pelas quais foi criada essa taxa e os objetivos com que ela foi criada eram uma forma de supostamente combater a precariedade. Nós não achamos que a precariedade se combate com o agravamento da taxa, ainda por cima com 5%, que está muito longe do que têm que pagar os empregadores. Mas agravaram a taxa. Então qual é o objetivo da vossa taxa? O agravamento agora não tem que ver com o combate aos falsos recibos verdes. Tem que ver com a distribuição do esforço contributivo entre o verdadeiro trabalhador independente e a entidade que o contrata. Uma das razões porque essa taxa dos 5% era apresentada no âmbito de um combate à precariedade e era totalmente eficaz para esse efeito, é que supostamente era identificado, digamos assim, as empresas que tinham trabalhadores cujo 80% do mais rendimento. 80% ou mais rendimento dependia dessa empresa, e enviava-se essa lista para a ACT. Isso deixou de ter eficácia, porque a ACT começou a receber listas, penso que agora já nem recebe, mas começou a receber listas com milhares de trabalhadores e a dizer nós não temos capacidade inspectiva e de fiscalização.
poderia, se a ACT interviesse, encontrar os trabalhadores A que ACT têm é a Autoridade para as Condições de Trabalho. Trabalho. Se se identificassem trabalhadores que têm essa dependência económica e se mandasse para a Autoridade para as Condições de Trabalho e a Autoridade para as Condições de Trabalho interviesse, e podia-se utilizar esse critério como uma forma de incentivar, dar origem a uma ação inspectiva. Mas não é por 5% de combate. Os falsos recibos verdes só se combatem com inspeção de trabalho, com organização laboral e com sindicatos. Continuo sem perceber o que é que distingue os 5% O que distingue dos é que, 7 a 10%. Pronto, é porque esta taxa que nós criamos é uma forma de baixar a contribuição do verdadeiro trabalhador independente. Ou seja, nós não vemos o novo regime de contribuições dos trabalhadores independentes como uma forma de combate à precariedade, nem de combate aos falsos recibos verdes. Nós pensamos este regime para os verdadeiros recibos verdes. Os falsos, este regime não lhes adianta. Os falsos recibos verdes têm que pagar 11% e ter um contrato de trabalho e ter proteção social, e é por isso que nós temos que lutar. E este regime não serve para legitimar nem para desincentivar a utilização de falsos recibos verdes, porque esse desincentivo não se faz por via de um regime de proteção mais justo, faz-se por uma autoridade, por uma fiscalização da realidade do mundo do trabalho, pelas denúncias dos trabalhadores, pela intervenção dos sindicatos. E, portanto, nós, como vemos este regime de contribuições, é para os verdadeiros trabalhadores independentes, ou seja, para os que não têm horário, para os que não têm a chefia, para os que não têm subordinação hierárquica, para os verdadeiros trabalhadores independentes, a pergunta que nós fazemos é: nós somos contra a utilização dos recibos verdes para enquadrar relações laborais, de trabalho subordinado. Mas existe ou não existe trabalho independente em Portugal? Existe. E esse trabalho independente, nós devemos deixar de melhorar as condições de trabalho desses trabalhadores, os verdadeiros trabalhadores independentes, porque isso é legitimar a existência de falsos? Não. Do nosso ponto de vista, isso é absurdo. E se a esquerda fosse por esse caminho, estava a abandonar um conjunto de trabalhadores que são trabalhadores independentes, em nome, erradamente, de que quanto piores eles estivessem, mais fácil era o combate à precariedade. Não é, infelizmente. Nós precisamos fazer duas coisas paralelamente. Uma, combate à precariedade, fiscalização, garantir o contrato. Aliás, nós começamos por aí. Nesta legislatura, antes de nós trabalharmos no regime de contribuições dos verdadeiros trabalhadores independentes, dos trabalhadores independentes, das pessoas que passam recibo verde, começamos por melhorar a lei de combate à precariedade, que foi aprovada na sequência da mobilização, da geração Arrasca e de uma petição, de uma iniciativa legislativa de cidadãos que foi entregue ao Parlamento e que visava justamente criar um mecanismo mais automático, uma ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho para os casos em que fosse identificado um falso recibo verde. O que é que essa lei fazia? Basicamente dizia que competia não ao trabalhador sozinho, ainda por cima um trabalhador a recibo verde está normalmente numa condição de isolamento e de fragilidade, não ao trabalhador, mas ao próprio Ministério Público, e isso é que foi inovador nessa lei. Sempre que havia uma denúncia e que se verificavam esses indícios de laboralidade, era o próprio Ministério Público que deveria levar o caso ao tribunal, e havia um interesse público no reconhecimento daquele contrato de trabalho. E fazer isso também por via de uma ação especial, automática, em que a ACT, o que é que acontecia antes? E hoje ainda acontece em muitas situações, é que a ACT faz a fiscalização, verifica que está ali um falso recibo verde e depois estava nas mãos do trabalhador levar o processo para o tribunal ou não. Claro. Dizia à empresa assim: olha, isto aqui é um falso recibo verde, tem que legalizar, tem que fazer um contrato de trabalho. E a empresa, se dissesse que sim, fazia. Se dissesse que não, o que é que acontecia? A ACT não podia fazer nada. Mas o trabalhador podia ir a tribunal, só que o trabalhador não ia. E agora o que acontece é, a ACT diz à empresa: você tem que converter em contrato de trabalho. Se a empresa não converter, é a própria ACT que manda diretamente para o Ministério Público, que está obrigado a levar a empresa a tribunal. E o que nós procuramos fazer, antes até do regime de contribuições dos trabalhadores independentes, foi melhorar este mecanismo de ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho para combater a precariedade e para procurar agilizar os mecanismos de conversão de falsos recibos verdes em contrato de trabalho. Claro que isto ainda está muito aquém, porquê? Porque nós aqui fazemos leis, mas depois não somos nós que... Estás a dizer é que mesmo esse mecanismo não está a resultar? Eu acho que esse mecanismo não está, acho que tem muito potencial e está muito aquém, digamos, os seus resultados práticos e efetivos estão muito aquém do seu potencial, porque ele depende muito de haver uma ACT com capacidade de intervenção. E nós ainda estamos muito longe. Mas também já foram reforçados os poderes da ACT, há mais estão inspectores que vão entrar. Sim, mas estão há 2 anos. Por exemplo, só o concurso, que é uma das coisas que é quase desesperante quando uma pessoa está aqui no Parlamento e quando estás a lidar com a questão, com o Estado, com a administração, é que o concurso foi lançado há quase 2 anos e ainda está a decorrer.
Ou seja, vocês nós não neste- têm reuniões com o ministro. Não é possível, de alguma forma, pressionar o governo e dizer, meus Com senhores, certeza. isto não pode Não é isso, estar mas 2 anos à espera? Não, mas é que não é isso, é que pela lei, é assim, ou seja, tu tens um período em que lanças o concurso, candidataram-se, eram para 80 vagas, candidataram-se 10 mil pessoas, uma coisa assim completamente enorme. E depois tu tens o período em que estás a analisar os processos de toda a gente. Depois os que ficam vão ser sujeitos à entrevista. Depois da entrevista selecionas e há o prazo de recurso. Depois do recurso tens o prazo de formação, porque o inspetor, antes de começar a trabalhar, tem que ter uma formação específica para o inspetor. O que eu estou a dizer é que já se lançou o processo e é a primeira vez, mas isto mostra também o desespero que é o tempo que as coisas levam, é a primeira vez, em princípio, que um concurso é lançado e concluído na mesma legislatura. Para a ACT? Sim. Porque as coisas demoram um tempo... Eu fiquei surpreendido com a quantidade de tempo. Uma das coisas que nós estamos aqui a fazer é dizer assim, de cada vez que é preciso recrutar novos inspectores, é uma das propostas que está agora a ser discutida, não se tem que Uma lançar... proposta do Bloco? Foi uma proposta negociada Ou de entre mais o Bloco partidos? e o Governo. Ok. Não se tem que estar a lançar, e que está neste momento nas alterações que estão a ser feitas no âmbito do Código de Trabalho e que resultaram do grupo de trabalho que houve entre o Bloco e o Governo de combate à precariedade. Uma das coisas que nós, até percebendo-nos desta morosidade toda, que resulta, aqui não houve, esta morosidade resulta do próprio processo de recrutamento, de formação, etc. É dizer assim, não tem que se lançar um novo concurso de cada vez que é preciso novos inspectores. Tu lançaste um concurso, selecionaste pessoas, ficaste com uma lista gigante de pessoas que não entraram, mas concorreram, ficaste com uma bolsa. Então, quando for preciso recrutar mais gente, já tens essa bolsa, não tens que refazer esse concurso. Mas isso neste momento não é possível. Pronto, isto para dizer, nós começamos por aí, essa lei tem muito potencial, mas é preciso que Mas eu haja queria uma ACT voltar mais forte. ao Código, para te perguntar Ao Código de Trabalho ou ao Código regime Contributivo, sim, ao regime dos de recibos verdes dos contribuições, trabalhadores sim. independentes. O Código de Trabalho, não vamos falar muito dele agora, falámos um pouco sobre isso com o teu colega do PS, Tiago Por Barbosa exemplo, a Ribeiro. entidade contratante. Dizer-se que uma entidade contratante, mesmo agora, para mim, a entidade contratante tem que ser toda a entidade que contrata um serviço. E neste momento... Não é. Perante Ainda não é. esta lei Ficou não é. 50. Exatamente. Exato, mas era aí que eu queria chegar. O que é que impede as entidades contratantes de pedirem a um prestador de serviços que crie uma empresa em nome individual para não terem que pagar essa Sim, taxa? é uma chantagem possível que elas podem fazer, sim. Porque, Sim. aliás, É uma chantagem possível que elas secretário-geral podem da- fazer e que eu sei que em alguns casos já fizeram. O secretário-geral da CGTP dizia, no final do ano passado, à TSF, Arménio Carlos, constatamos que isto continua a ser um bom negócio para as empresas porque pagam apenas 10% para a Segurança Social por trabalhadores que desempenham, na maior parte dos casos, funções permanentes, mas estão Não, mas inseridos isso- na questão dos falsos Não, recibos mas, verdes. mas a questão é essa. É que, nesse caso, uma empresa que tenha um trabalhador que seja um falso recibo verde não passa a pagar 10% e está tudo bem. Não, continua a ser crime, a ser uma violação da lei. Ou seja, o facto de teres um regime justo para os verdadeiros trabalhadores independentes não é isso que vai resolver o problema dos falsos trabalhadores Sim, já percebi. independentes. Ou seja, tu pagares os 10%, os 5%, os 20%, não interessa. Isso não torna aquela situação legal. Se ela é ilegal, continua a ser Sim, ilegal. mas claramente, a tua opinião, mesmo estes 10%, a questão das entidades contratantes podia ter sido mais avançada e não foi. Ficou Para só mim, ali entidade um contratante meio é termo. toda a entidade que contrata a prestação de serviços. Se eu contrato uma vez uma prestação de serviço, eu nesse momento sou uma entidade contratante. Aliás, o Governo queria manter o conceito que estava na lei, os 80%, e nós fizemos um esforço para ir até aos 50%. Porquê é que se foi aos 50%? Porque as pessoas que estão... Esse conceito de entidade contratante está ligado ao conceito de dependência económica, que por sua vez está ligado à proteção no desemprego. Ou seja, é um pouco a ideia, que é o que está subjacente a este regime, de que se tu és economicamente dependente de uma entidade, se perdes a tua relação com aquela entidade, neste caso, numa entidade contratante não é uma relação de trabalho, não é? de trabalho subordinado, mas se tu perdes aquele cliente, vamos lhe chamar assim, tu ficas numa situação muito complicada. E, portanto, porque tu és E dependente passas a ser um economicamente. encargo para a Segurança Social e, portanto, se eles pagarem Segurança Social, ajudam a prevenir... Não, porque tu antes não tinhas nenhuma proteção. Não, O claro, problema é que o mas recibo verde não tinha. Agora Pronto. passa a ter, e era aí que eu queria chegar. Sim, Vamos a exatamente, esse lado, que é esta nova lei, este decreto-lei 2 de 2018, entrou, chamemos assim, em vigor em 3 fases. A partir ele foi aprovado no início deste ano e a partir dessa data começa-se a tentar perceber e a apurar quem são estas entidades contratantes. Exatamente. A partir de 1 de julho alargou-se a proteção social para os trabalhadores a recibos verdes.
E a partir de 1 de janeiro de 2019 entrarão em vigor as novas taxas contributivas. Já vamos às taxas. Agora eu gostava que tu falasses e explicasses o que é que mudou a partir de 1 de julho. Quais são as mudanças, qual é a lógica das mudanças que aconteceram na parte social, nomeadamente na proteção e doença, na questão da parentalidade e na proteção no desemprego. Mas eu explico, portanto, o decreto que entrou em vigor em julho é justamente esse, o da proteção social. Isto são dois instrumentos diferentes. Mas que trabalham em conjunto. Claro, exatamente, que funcionam como um todo, digamos assim. O primeiro foi alterar o regime de descontos. Que descontos é que as pessoas têm que fazer, como é que fazem? E aí, muito assim, 30 segundos, vale a pena dizer o que é que mudou, basicamente. É a pergunta seguinte. Ok, mas é que talvez valesse a pena começar assim, mas então vamos por isso. Ok, o que é que mudou? É só porque uma resulta da outra, não é só por isso. Por isso então... é que uma entrou em vigor antes e a outra depois. Portanto, a partir de janeiro, o que é que mudou? Essas entidades contratantes começaram a ser apuradas, mas entrou em vigor, mas só com efeitos a partir do último trimestre deste ano, esse novo regime de descontos. O que é que esse novo regime de descontos diz? Os trabalhadores tinham uma taxa de contribuição de 29,6%. Essa taxa desce para 21,4%. Porquê? Porque o esforço de contribuição destes trabalhadores passa a ser repartido entre eles e as entidades contratantes. E alarga-se o universo das entidades contratantes. Onde antes eram as tais que eram responsáveis por 80% do rendimento, agora todas as que sejam responsáveis por 50% ou mais de rendimento são consideradas entidades contratantes com responsabilidade contributiva. E, portanto, reparte-se aqui, mesmo os que não tenham entidades contratantes de que sejam dependentes economicamente, ou seja, que sejam responsáveis por mais metade do seu trabalho, também pagam os 21,4%. Quer dizer que há mais gente a pagar para a Segurança Social? Não, quer dizer que os que pagam para a Segurança Social pagam menos, cerca de 8%. Mais gente porque inclui as entidades contratantes, é nesse sentido. Sim, mas há mais entidades contratantes. Porque é que a entidade contratante não são pessoas, tem que ser organizações coletivas. Quando eu digo gente, no sentido que a Segurança Social vai receber mais dinheiro. Não, no global a Segurança Social vai receber menos de 70 milhões de euros para aí. O que muda é o esforço. Ou seja, no global, e isso pode ser uma fragilidade deste regime, que no global, este regime significa entrar menos dinheiro para a Segurança Social. Nós acreditamos que... Porquê? Porque tu baixas significativamente a contribuição dos trabalhadores. 29,6 para 21,4. Essa baixa das contribuições dos trabalhadores é parcialmente, mas só parcialmente compensada pelo aumento do número de entidades contratantes que contribuem e pelo facto de as entidades contratantes que já contribuíam com 5% passarem a contribuir com 10%. Mas esse aumento da contribuição das entidades contratantes não chega para compensar a diminuição do que os trabalhadores vão pagar. O que é que nós, das simulações que fizemos, há uma hipótese comportamental. E nós apostamos nessa hipótese, mas ela depende do comportamento concreto das pessoas, que não é controlável, pode ser induzido. Que é a ideia de que, uma vez que nós permitimos que nos meses em que as pessoas não têm rendimento, elas possam manter-se no sistema se pagarem 20 euros e assim têm uma carreira contributiva sem buracos, uma carreira contributiva com maior densidade, e ao terem uma carreira contributiva sem buracos vão constituir um direito muito melhor a uma pensão no futuro e vão ter o prazo de garantia necessário para um subsídio de doença, para um subsídio de desemprego, ou o que seja, a nossa hipótese é que um sistema que é um pouco mais justo, que é mais compreensível e em que as pessoas vão também passar a pagar um valor mais próximo daquele que receberam num período recente, que isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais no sistema e não estejam permanentemente a abrir e a fechar a atividade, que é a única solução, que é o que acontece hoje em dia e que é a única solução perante contribuições que estão completamente deslocadas do que as pessoas ganham. Se houver um número muito grande de pessoas que neste momento estão desligadas do sistema e que podem achar que, sendo um sistema mais justo, ter um incentivo para ficar no sistema, talvez se consiga chegar, mas este sistema evidentemente significará sempre uma perda de receita, alguma perda de receita e a curto prazo certamente, a longo prazo talvez não, esperemos que não, e essa é a nossa hipótese, se houver uma maior vinculação das pessoas ao sistema. Mas no global vai entrar menos dinheiro. Mas estavas a dizer, é essa alteração que permite estas novas regras na parte social, não é? O alargamento dos direitos na parte social. Sim. O alargamento dos direitos na parte social, vamos lá ver,
Sim, por um lado sim, claro, ou seja, essa contribuição das entidades contratantes visa, é uma contribuição que visa justamente garantir, porque é destinada à proteção social dos trabalhadores, nomeadamente ao alargamento da proteção na doença e no desemprego. Mas se calhar é importante dizer como, Quais são? porque Sim. antes alguém que trabalhasse a recibos verdes só ao 31º dia, portanto tinha que estar um mês de carência para ter baixa, para ter direito a baixa, não é? De doença, não é? Sim. De carência económica. Exatamente. Dizer, O que as pessoas antes... O que acontecia era isto, agora, a partir do 10º dia, portanto, no 11º dia já pode ter proteção na doença. Antes não tinham direito de proteção na parentalidade. Exatamente. Não é? E agora passam a ter. Assistência a filhos, que é o direito a ter um número X de faltas ao longo do ano para acompanhar os filhos e essas faltas serem pagas, no fundo, pela Segurança Social, esses dias de trabalho. Claro. Antes não tinham direito, ou pelo menos era muito difícil terem direito a uma prestação, a uma prestação de subsídio de desemprego, que não fosse o subsídio social de desemprego, a uma prestação muito baixa, não é? E tinham um período de contribuições muito grande. Agora Sim, ele diminui-se. É um prazo, quando as pessoas, no caso dos trabalhadores independentes, é o subsídio por cessação de atividade, mas que é o equivalente ao subsídio de desemprego. Quando a pessoa fecha a atividade, deixa de trabalhar. Deixa, exatamente. Pelo menos legalmente. Exato, assim, se estiver informalmente a ganhar, mas isso já é do domínio da fraude e da economia paralela, digamos assim. Mas para uma pessoa aceder a uma prestação de desemprego tem que ter um prazo de garantia. O que é o prazo de garantia? É o número de dias que a pessoa descontou para poder aceder à prestação. Para os trabalhadores, por conta de outrem, a pessoa tinha que ter descontado tinha que ter um ano de descontos nos últimos 2 anos. Nos últimos 24 meses tinha que ter um ano de desconto. Se tivesse, tinha acesso ao subsídio de desemprego. Se não tivesse, não tinha acesso ao subsídio de desemprego. Para os trabalhadores independentes, o prazo era o dobro. A pessoa tinha que ter 2 anos de descontos nos últimos... 5 anos. 4 a 5. E, portanto, o que se fez foi baixar para metade o prazo de garantia que existia para garantir que as pessoas, que têm mais facilidade. Portanto, a partir de julho, se eu for um trabalhador a recibos verdes e tiver legal e tiver durante os últimos 2 anos feito descontos todos os meses, se fechar a atividade... Sim, não, se tiveres no último ano feito descontos todos os meses, basta teres um ano. Basta ter um ano neste caso. Ter 360 e essa dias. É uma alteração... Basta ter um ano. Se tu no último ano fizeste descontos, tens acesso ao subsídio de desemprego. Se tu nos últimos 2 anos fizeste 6 meses num ano e 6 meses no outro ano, isto junta-se e também prefaz um ano, 360 dias, também tens direito a subsídio de desemprego. E uma outra alteração que parece um pormenor, mas não é irrelevante, é que tu antes não podias juntar para esse prazo de garantia, ou seja, para contabilizarem qual foi o período em que tu descontaste, tu não podias juntar o trabalho por conta de outrem ao trabalho independente. Vamos supor, tu tens um contrato durante 3 meses de trabalho por conta de outrem, um contrato de trabalho a fazer uma coisa qualquer durante 3 meses. E depois trabalhas 6 meses a recibo verde. E depois tens mais 3 meses de contrato de trabalho ou 4 de contrato de trabalho na restauração durante o verão, o que seja. Tu tinhas mais de um ano de descontos, tinhas neste caso, né, 1 ano e 1 mês de descontos, só que não tinhas um ano nem como trabalhador independente, nem tinhas um ano como trabalhador por conta de outra. E agora, portanto, em nenhum dos sistemas, nem na proteção na proteção social, no subsídio de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, nem no subsídio de desemprego, que é de cessação de atividades dos trabalhadores independentes, tu não podias aceder a nenhuma proteção porque não eram contabilizados os dois. Não e agora chegado ao ser topo de nenhuma das exatamente, ao mínimo necessário. E portanto agora o facto de se englobar para efeitos do prazo de garantia os descontos que seja num sistema ou noutro, permite que alguns trabalhadores, porque isso também é uma realidade, trabalhadores que ora estão em trabalho independente, ora arranjam um contrato de trabalho, ou tiveram um contrato de trabalho ou acumulam, a termo, ou acumulam, pronto. Sim. E portanto isto aqui, eu acho que isso também é uma pequena... Mas não achas, ou pelo menos... quando estas alterações estavam a ser discutidas, questionava-se se o alargamento destes direitos não poderia funcionar como uma espécie de aceitação tácita de relações laborais ainda assim sempre precárias, de trabalhadores de segunda que iam tendo mais direitos, mas nunca eram os direitos que têm as pessoas que têm um contrato de trabalho normal. Vamos lá ver. Toda a gente tem uma relação de trabalho com um horário, com um local de trabalho, etc. Tem que ter um contrato de trabalho e os direitos que dele decorrem. A outra questão sobre a qual nós nos devemos perguntar é, ok, mas nos casos em que o trabalhador seja verdadeiramente um trabalhador independente, não deve ter nenhum direito nem proteção? Mas até podemos ir mesmo para mesmo para os empresários em nome individual. Alguém que seja um empresário em nome individual.
Ou alguém que seja, sei lá, que tenha um pequeno negócio, tenha uma oficina, que seja carpinteiro. Ele não tem propriamente uma entidade empregadora, ele trabalha sozinho, é um trabalhador independente, mas ora vai fazer uma estante à tua casa, ora vai fazer, ora faz um móvel que lhe encomendam. Estas pessoas também existem. Claro. Tal como um tradutor que trabalha para várias editoras em casa, também existe. Ou um articulista de um jornal, enfim, todos os trabalhadores independentes, um pintor de casas, ou um pintor de quadros. A questão é, existe ou não existe na nossa sociedade, nem todo o tipo de tarefas que existem na nossa sociedade são enquadradas pelo trabalho por conta de outrem. É verdade, totalmente verdade, que o abuso que existe em relação aos recibos verdes é, em muitos casos, uma forma de dissimular relações de trabalho verdadeiras, mas essas têm que ser convertidas em contratos de trabalho. Mas as outras, o regime que existia para os verdadeiros trabalhadores independentes, para quem tem esse tipo de trabalho, era um regime muito injusto, porque as pessoas descontavam, vê bem, as pessoas estavam a descontar 29,6%, enquanto que os trabalhadores por conta de outrem descontam 11%. Portanto, estavam a descontar muito mais que os trabalhadores independentes, claro, que os trabalhadores por conta de outrem descontam 11%, porque os patrões depois têm a obrigação de descontar os 24,75%. Claro. Mas portanto, o trabalhador independente descontava 29,6%. E vale a pena dizer, porque isto as pessoas normalmente não têm muitas vezes essa... Eu não tinha, pelo menos, esta taxa. Como é que se chega aos 29,6%? Não é um acaso. É que cada parte desta taxa, estes 29,6%, era um somatório de proteção no desemprego. Há uns cálculos atuariais que dizem, para a pessoa ter proteção no desemprego tem que pagar 6% do seu vencimento. No mínimo X. Para ter proteção na doença tem que pagar 3%. Claro. Não sei se e, portanto, era um somatório da proteção, das taxas de proteção social, em que as pessoas depois não acediam. Claro. Então, e havia uma injustiça enorme, que as pessoas estavam a pagar para terem proteção social e não tinham proteção social. Claro. Então, a questão que te faço agora é, vão baixar estas taxas, não é? De 29,6 para 21,4 só a partir do dia 1 de janeiro de 2019. Mas estas medidas todas, portanto, elas produzem efeito a partir desta data. Sim, porque no dia 1 de janeiro as pessoas vão pagar essa taxa por referência aos últimos 3 meses. Sim. E por isso, como são contabilizados os meses de 2018... Porque passam a pagar de 3 em... Exato. Passam a pagar em função do que ganharam nos últimos 3 meses. Isto é uma grande diferença face ao que existia anteriormente, que pagavam em função do que ganhavam no ano anterior. Mas se isto foi tudo promulgado... E de escalões. E de escalões, exatamente. Deixaram de existir. Mas a pergunta é, se tudo isto foi promulgado no dia 1 de janeiro de 2018 e só produz efeito em 1 de janeiro de 2019, neste caso concreto das taxas... se o PS, o PST ou o CDS tomassem uma decisão de aplicar uma baixa de impostos no ano de eleições, o Bloco não ia considerar isto uma decisão eleitoralista? Uma baixa de impostos? Isto na prática é uma baixa de contribuições, não é? Não, mas é que Porquê é que isto demorou um ano? Porquê é que há um código contributivo que entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2018, mas as pessoas só passam a pagar menos no dia 1 de janeiro de 2019 a 6 meses de eleições? Porque o novo regime de contribuições, passar para os 3 meses, implica uma transformação grande no modo como a Segurança Social lida com os descontos dos trabalhadores, e implica também uma alteração, agora pode parecer um pouco bizarro, mas uma das coisas que nós nos fomos apercebendo também é que entre o momento em que se decide uma lei, em que se aprova uma lei, e a capacidade que a administração tem de a concretizar, muitas vezes há um hiato. E uma das coisas que é preciso fazer é conceber um novo sistema informático capaz de funcionar de acordo com estas novas regras. Perguntas-me, mas porquê é que não entrou em vigor a meio do ano? Como o alargamento nós teríamos preferido isso. O argumento do governo, pode dizer, mas é um argumento falso. Pode ser, mas não vou tomá-lo necessariamente como falso. O argumento do governo é que, do ponto de vista da segurança social, precisava de consolidar as alterações ao sistema informático e não havia capacidade para fazer e que, portanto, a alteração entrava em vigor ainda, ou seja, o sistema informático já está a funcionar no segundo semestre e por isso é que se contabilizam os últimos 3 meses do ano, mas esses últimos 3 meses
só se paga em função desses últimos 3 meses em janeiro. Mas é por isso que a lei está em vigor a partir Diziam Porque é que a lei entrou em janeiro de 2018? A lei poderia também ter entrado em julho e ter começado e dizer, pronto, entra em julho e o primeiro pagamento é dali a 3 meses ou é em função do último trimestre. Porque era necessário fazer a lista das entidades Exatamente. contratantes, não é? É que, Já- como ao contrário do trabalhador independente, a entidade contratante só se afere tendo em conta um ano inteiro, se nós não tivéssemos aferido as entidades contratantes ao fim desse ano, a proteção social não poderia entrar em vigor, a proteção social não poderia entrar em vigor ainda este ano. Vamos falar agora, vamos mudar de tema e falar de um outro programa do governo. Posso só dizer uma coisinha rápida? É que Muito rápida. Há ainda outras pequenas alterações, mas há um problema aqui, havia um problema que parece inócuo, mas que não era, que é o problema, o inferno das dívidas que as pessoas têm à Segurança Social. E uma das coisas que nós mudamos na proteção social é que de antes havia, prestações sociais. Dívidas, sobretudo porque a carga porque contributiva era é muito enorme grande. e muitas vezes as pessoas não eram e não são, continuam a não ser. Aliás, eu temo que este sistema, sendo uma melhoria, claro, para mim, evidentemente, e creio que a maior parte dos trabalhadores o sentem e se sentirão assim, mas continua a ser pesado, continua a ser burocrático, continua a ser muito intuitivo e portanto não acho que seja, digamos, o Ideal. O ideal. Mas pronto, mas acho que é realmente uma melhoria muito significativa e um passo muito grande que se deu. Mas quem tivesse dívidas à Segurança Social, mesmo que se encontrasse a pagá-las, não tinha acesso à proteção social. Havia pessoas que tiveram rejeitados, por exemplo, a sua proteção na maternidade. Chegavam-nos esses casos, porque como tinham uma dívida, a Segurança Social fazia a interpretação de que enquanto essa dívida se mantivesse, a pessoa não tinha acesso à proteção social. E isso acabou no dia 1 de julho. Isso acabou porque agora o que se entende é, desde que tu tenhas um plano prestacional, ou seja, em que tu tenhas negociado com a Segurança Social que vais pagar as prestações esta dívida, se tu estás a fazer esse plano prestacional, considera-se, a tua dívida não está saldada, mas considera-se que tu não és um devedor, na medida em que estás a cumprir. E isto faz muita diferença, porque há muitos milhares de pessoas, tu sabes isso, nós sabemos, conhecemos muitos amigos de pessoas da nossa idade que têm este problema. Pá, muita gente que acumulou dívidas à Segurança Social que nem tinha noção. Sim. E que não estava e que estava desprotegido. Pronto, já era só isso que eu queria Não, dizer. mas isso é uma informação importante, é porque gostava de ter mais algum tempo para falar, sobretudo, de uma outra medida emblemática que implica reconhecer relações de trabalho precárias ou de falsos recibos verdes, que é o PREV-PAP, portanto, o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, é a Lei 112 de 2017. E basicamente, já no programa de governo vinha esta ideia de regularizar precários, é também, e tem sido uma bandeira não só do Bloco de Esquerda, como do Partido Comunista Português e dos Verdes, esta exigência de que era preciso trazer estas pessoas para a máquina da função pública de forma legal, não é? Dar-lhes contratos de trabalho. E o que é que aconteceu com este PREV-PAP? Portanto, o Estado fez um relatório, percebeu quantas pessoas é que existiam, permitiu-se às pessoas dizerem depois disso e pedirem requerimentos para verem reconhecidos esse vínculo. Entretanto, criaram-se comissões de avaliação bipartida, portanto, com gente do governo, com gente dos sindicatos e com gente das instituições. Abriram-se concursos e a verdade é que isto está tudo muito atrasado face a todas as previsões que o governo e não só as previsões do governo, ao que ficou na lei. Está atrasado em relação ao que ficou na lei. Em que teoria, este grave processo ainda. devia terminar no final deste ano, não é? Em dezembro de 2018. Continua a ser esse o compromisso Vamos que ver. está, digamos, anunciado. Já vamos ver, mas eu queria perceber sobretudo porque é que no relatório do Estado havia 100 mil, pelo menos, estamos a falar de Estado direto, não é? Administração direta, não estamos a falar de autarquias, estamos a falar de ministérios, administração direta do Estado. Não, atenção, porque esses 100 mil incluem as autarquias. Esse também inclui as autarquias. Okay. Então, esses 100 mil precários no Estado que foram identificados, só 30 mil, à volta de 30 mil pessoas é que fizeram um requerimento dizendo: sim senhor, eu sou um falso precário, eu mereço ter um contrato de trabalho. Por que é que isto aconteceu? Por vários motivos. Primeiro, desses 100 e tal mil, no PREV-PAP não poderiam, porque foi feita a lei assim e porque há autonomia do poder local, nesses 100 mil, 100 e tal mil, não eram só 100 mil, 116, creio eu, se não estou em erro, acho que era o número. Desses 116 havia, eu já não sei exatamente o número, mas vou dizer um pouco por alto, vamos supor 40 mil que eram das autarquias. Ou seja, havia logo 40 mil que não estavam abrangidos. Ficam de fora. Não,
não ficam de fora da regularização, mas ficam de fora da lei do PREV-PAP, porque o Parlamento, por causa da autonomia do poder local, não pode fazer uma lei que Imponha custos ao poder não é que local. imponha custos, quer dizer, o poder local tem autonomia de contratação. O pode é fazer uma lei, tem autonomia que depois é limitada quando há o endividamento e o Estado não autoriza. Mas, em todo caso, o âmbito da lei que foi feita, apesar de nós dizermos lá que ela pode abranger as autarquias, mas não abrange automaticamente, ou seja, as autarquias têm que lançar processos próprios e, portanto, as pessoas, os trabalhadores das autarquias não podiam candidatar-se ao PREV-PAP porque teriam que candidatar-se a um processo de regularização na autarquia. Portanto, tu aqui já tiras este setor. Depois tinhas, na área da educação, era uma área onde existem muitos contratos a termo e os professores não estão no PREV-PAP porque com os professores foi negociado um processo próprio de vinculação, que já levou à vinculação, creio que 7 mil. Até ao 12º ano. Sim, os professores do ensino básico e ensino secundário, sim. do Ministério da Educação do não e não, superior, isso, do não não do superior. ensino superior, exatamente. Com os professores foi negociado um processo de vinculação, eu creio que foram 7.200, não quero estar a dizer um número errado, mas que estão abrangidos por esse processo de vinculação, mas que é um processo à parte do PREV-PAP. Também não sei os números, mas eles estão no relatório, mas vamos supor que teriam sido contabilizados 25 mil, não sei, 30 mil professores de contrato a termo, e portanto esses também não são do âmbito do PREV-PAP, não se poderiam sequer candidatar porque não estavam nesse âmbito, tinham um processo à parte. Depois havia os militares que têm um enquadramento também próprio, e creio que eram 18 mil, eu não percebo muito da carreira específica dos militares. Mas não são civis, são militares e sim, portanto é uma têm carreira, relações com o Estado. Não, porque eles todos têm um contrato que não é... Não é equivalente ao contrato em funções públicas. Sim, tem um contrato próprio, portanto, é e eles também não estavam abrangidos pelo PREV-PAP, mas foram contabilizados como vínculos não permanentes, porque o contrato deles não é à luz do direito e dessa contabilização, não era contabilizado. Portanto, isto para dizer que desse universo 116 mil, nós já sabíamos, e depois há, por exemplo, os 116 mil é um diagnóstico sobre todas as formas de vínculo não permanente. Não quer dizer que sejam vínculos irregulares necessariamente, porque estão aqui, por exemplo, prestações de serviço que são verdadeiras prestações de serviço. Vamos supor o exemplo que muitas vezes era dado, os médicos que fazem as juntas médicas. A relação e que entravam no Ministério do Trabalho e Segurança Social, porque é o Ministério que regula isso. Esses médicos não são médicos que façam aquilo como sua profissão, não têm um vínculo de necessidade permanente com o Estado, é um serviço que eles prestam, que são chamados ocasionalmente. Pronto, tirando isto, eu acho que nós ficaríamos aí com umas 60 mil pelo menos. 60 mil, estou a falar de números muito por alto, evidente, muito aproximativos, mas diríamos, nós ficaríamos com umas 60 mil, se não fosse 60 mil, 50 mil, mas 50 mil situações dessas concorreram, tinhas cerca de 30 mil. 30 mil, ou seja, eu acho que mesmo descontando estas, que são aquelas que não estariam abrangidos, obviamente, quer dizer, pelo próprio diploma que foi criado e pela lógica do processo de regularização, ainda assim há uma decalagem, uma diferença entre o número de pessoas que se candidatou ao programa e o número de pessoas que, penso eu, ponho essa hipótese também, estariam abrangidas pelo programa. Ou seja, houve aqui gente que em princípio estaria abrangida pelo programa e que por uma razão ou outra não se candidatou. Eu dou-te o exemplo do IFP. No IFP há 3.800, creio que eram 3.800 formadores que foram identificados no relatório. E candidataram-se menos de metade. Candidataram-se, imagina, eram 3.800 que estavam identificados e candidataram-se 1.800. Perguntas-me porquê. Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Também é verdade que depois se abriram vagas em menor número que aqueles que se candidataram. Isso já é outro problema. Há um primeiro problema que é, desses que foram identificados, algumas pessoas não se candidataram. Mas nós previmos na lei que as pessoas para serem consideradas pelo programa, podiam elas próprias candidatarem-se ou os sindicatos identificarem. Referenciá-las, sim. E também os sindicatos não referenciaram... Muita gente. Não é muita gente. Os sindicatos optaram por não referenciar as pessoas, a não ser numa ou noutra cabo de forma excepcional, os sindicatos optaram
por não fazer esse... Vamos a um caso concreto, Zé, que é porque o nosso tempo Mas está a terminar. além disso, depois há um problema que nós estamos a ver, é que mesmo dos que se candidataram, nós temos pessoas injustamente e erradamente a ter pareceres negativos e temos pessoas que tiveram pareceres positivos e que estão a ser escolhidas no momento do concurso, É dessas o que é queremos falar, inaceitável. nomeadamente os trabalhadores do Centro Hospitalar do Oeste, porque fizeram e andam há não sei quantos anos a denunciar a precariedade em que trabalhavam, nomeadamente o facto de trabalharam para uma empresa que era subcontratada pelo Centro Hospitalar do Oeste, mas na verdade trabalhavam lá há não sei quantos anos. E o que aconteceu, passaram por este processo todo que vimos aqui e algumas dessas trabalhadoras, por não terem o 12º ano, ou a escolaridade que agora é obrigatória, ou pelo menos aquela que está na lei, estão a ser recusados, ou pelo menos estava a ser recusada a sua integração. O Ministro da Saúde, em junho, prometeu que a situação ia ser resolvida, mas em 30 de agosto, a Administração Central dos Sistemas de Saúde disse que só podem ser admitidos os candidatos possuidores de requisitos gerais e especiais legalmente exigidos para ingresso nas carreiras e categorias postas a concurso e que, continuo a citar, não dispensa a posse dos requisitos gerais e especiais legalmente exigidos para ingresso nas carreiras e categorias. Quer dizer que afinal há gente a ficar de fora. Tu disseste muitas vezes ao longo deste processo, uma declaração tua do dia 6 de fevereiro de 2017, não podem ficar de fora, não deixamos ninguém para trás. O BE está a falhar estas pessoas? Não, o Bloco tem acompanhado essas pessoas, ainda hoje na comissão de trabalho. Hoje que é dia 12 de setembro, Sim. Que é o dia que estamos a gravar esta entrevista. Um projeto que o Partido Socialista pediu o adiamento, e há um direito que assiste aos partidos nas comissões, mas que é justamente para que haja uma clarificação para garantir que ninguém é excluído pelo fator de habilitações literárias. Aliás, eu acho que se há partido que não tem cessado de acompanhar em permanência estas pessoas, de lhes dar voz, de lutar por elas, acho que, pelo menos, acho que esse reconhecimento é feito nomeadamente pelos precários do SHO, ou seja, nós nunca os abandonamos, nem os abandonaremos, nós temos estado sempre ao lado dos trabalhadores do SHO e a exigir... O SHO é o Centro Hospitalar do Oeste e a exigir que eles sejam respeitados. Hoje eu reuni com mediadores socioculturais, que são pessoas que vêm de comunidades de filhos de imigrantes, etc., e que trabalham quer com o Ministério da Administração Interna, quer com o Alto Comissariado para as Migrações, e que são mediadores socioculturais que concorreram ao processo de regularização. A Comissão de Avaliação deu-lhes parecer positivo, a situação deles foi homologada pelo Ministério respectivo e pelo Ministério das Finanças, e depois de terem parecer positivo de o chefe do serviço ter dito que eles eram uma necessidade permanente, da Comissão Bilateral ter dito que eles estavam abrangidos pelo programa, e do Ministério ter homologado a abertura da vaga para eles, para aquelas pessoas, porque a vaga abre para aquela pessoa. Quando foi o concurso, eles concorreram à vaga que foi aberta para eles e foram escolhidos do concurso no 12º ano. Quando um mediador sociocultural é escolhido, não em função de uma habilitação, mas em função da sua experiência, são pessoas que estão desde 2006. E do vínculo que já tinham, já trabalhavam ali. Sim, desde 2006 estão há 12 anos a trabalhar e exercer aquelas funções mais. Quando entraram, a escolaridade obrigatória não era o 12º ano. Portanto, quando entraram, eles entraram com o 9º ano. Portanto, essa exclusão é contra a lei que nós fizemos, é um abuso e uma violação da lei que nós fizemos, é uma interpretação errada que o Governo não pode validar, e que o Ministério da Saúde começou por dizer que concordava connosco, enfim, com a interpretação que estávamos a fazer, e depois veio dar o dito por não dito. O Ministério do Trabalho está mais ou menos em silêncio ou a fazer declarações encriptadas e ambíguas sobre a matéria, quando não há nenhuma justificação. Isto não é um processo de recrutamento, isto é um processo de regularização. Nós não estamos a lançar novos concursos. Mas acontece o mesmo, José, que temos de terminar, no ensino superior, por exemplo. Tu achas que há um boicote à aplicação do PREV? Um boicote total dos reitores, completo. Não é só dos reitores, eu falo de várias estruturas do Estado. Estamos a falar do ensino superior, acabaste de dar um exemplo do Ministério do Trabalho, em várias circunstâncias. Do Ministério do Trabalho? Não, dos socioculturais, não era um trabalho. Mas do Ministério do Trabalho também há uma série... No IFP há um problema. No IFP há uma série de problemas. Há um boicote da máquina do Estado à aplicação da lei que o Governo e que o próprio Estado devia fazer cumprir. Há dirigentes que têm sido impecáveis e que têm aplicado zelosamente o programa. No ensino superior é que... Sim, Estavas a dizer que há um boicote. No ensino superior há claramente...
no ensino superior há um boicote relativamente aos docentes e aos investigadores, porque tu vais ao pessoal não docente, os que não são investigadores, os funcionários, digamos assim, e os pareceres são genericamente e maioritariamente positivos. Já tiveram pareceres positivos, alguns já foram regularizados, já têm um contrato. Em relação aos docentes e aos investigadores, o entendimento das reitorias e que o governo não quer afrontar as reitorias porque escuda-se na ideia de que a universidade tem uma autonomia e o governo só está lá para ser o eco da opinião dos reitores. As reitorias dizem que não têm dinheiro, que não foi feita a dotação orçamental por parte do governo. Mas é mentira, porque, por exemplo, a Universidade do Porto tem milhões de excedente todos os anos. E não fez ainda nenhuma, não abriu nenhum Não fez concurso. um contra por uma questão de modelo. E eles acham que o PREV-PAP não se deve aplicar ao recrutamento de docentes. 2, eles acham que se recrutarem investigadores ficam com menos maleabilidade para gerirem, como têm gerido, os projetos de investigação científica. E, portanto, há aqui um entendimento por parte das instituições que é um entendimento que é contrário ao entendimento da lei. Tu estás a dizer é que eles estão acima da lei? Estou a dizer que sim, eles próprios. Este processo começou quando houve as primeiras candidaturas no ensino superior. A resposta organizada dos reitores era que a lei não se lhes aplicava. E, aliás, remetiam para um parecer, que é um parecer histórico e antigo, que diz que as universidades, uma vez que têm autonomia, não estão submetidas às leis que regulam a administração pública e, portanto, têm autonomia de decisão. E há até juristas que validam essa interpretação. Foi por isso que nós fomos pôr lá no programa de regularização que está abrangida a administração direta e indireta do Estado e também as universidades, nomeadamente as universidades de fundação, porque elas argumentavam juridicamente, não é que estavam acima da lei, é que a lei não se lhes aplicava, porque elas têm autonomia. E em nome desta autonomia, o que está a acontecer neste momento, depois quando nós clarificamos explicitamente que contra o parecer que eles mandaram, que as universidades mandaram, que a lei também se lhes aplicava, eles começaram, os representantes, os responsáveis das instituições, começaram a encontrar, ou digamos assim, a defender argumentos nessas comissões para rejeitarem a maior parte, não foram todos, é verdade, já há docentes aprovados, alguns investigadores aprovados, tem havido alguns pareceres positivos, mas no caso dos investigadores e dos docentes, a maior parte dos pareceres são negativos. Porquê? Eles próprios dizem, o PREV-PAP não foi feito para estas carreiras. Eles dizem isto, eles acham que o PREV-PAP não foi feito nem para a carreira docente universitária, nem para a carreira de investigação. Na carreira de investigação escudam-se que há um outro diploma sobre o emprego científico e que é ao abrigo desse diploma que as pessoas devem ser contratadas. E no caso das carreiras de docentes, o que dizem é que a entrada na carreira docente tem os seus procedimentos próprios e não pode ser feita por via do PREV-PAP. Eu discordo destes dois argumentos, mas estes têm sido argumentos utilizados para boicotar. E agora vem com um novo argumento, que é dizer, se não nos deram o dinheiro para nós podermos contratar. Mas nós até defendemos que ficasse no Orçamento de Estado uma verba explícita sobre a dotação das universidades, um reforço da dotação correspondente aos trabalhadores contratados. Mas quer dizer, quando muito, o que a universidade tem que fazer, porque não é a questão do dinheiro que faz com que haja parecer positivo ou negativo. Se eles acham que aquelas pessoas estão abrangidas pelo programa, têm que dar um parecer positivo e depois pegar no parecer positivo e dizer assim, olha, nós temos este trabalhador, mas o financiamento que nós temos para a instituição, nós estamos subfinanciados e, portanto, não se pode utilizar o argumento financeiro depois de ter dado o parecer negativo. Quando muito o que se pode fazer, e nós aí acompanharemos essa exigência, é dizer, é preciso um reforço de verbas ou é preciso acautelar que existem verbas para contratar todo o pessoal necessário. Aí tudo bem, mas isso não é argumento para darem pareceres negativos, porque o parecer não é sobre o Orçamento de Estado, que aliás ainda não foi feito. O parecer é sobre a relação laboral daquela pessoa. Este foi mais um episódio do Passos Perdidos, um programa Fumaça em parceria com o portal Hemiciclo. Obrigado, José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda. Obrigado, eu. Do Fumaça produziram este episódio Ana Freitas, Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Susarte, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pinto, Tomás Pereira e eu, Pedro Miguel Santos. Do Hemiciclo contámos com o David Crisóstomo e com o Luís Vargas. A música é do Bernardo Afonso. Ouçam e vejam este episódio em fumaca.pt ou em hemiciclo.pt. Para ouvirem mais episódios, subscrevam o Fumaça no iTunes, SoundCloud, YouTube e também noutras aplicações de podcasts. Estamos também na Comunidade de Cultura e Arte, na RUM, Rádio Universitária do Minho, na Rádio Alma Bruxelas e na Shifter. Até já. Para terminar, Sr. Deputado. A proposta de lei foi aprovada.